Edmundo, vamos fazer um resumão, já que a gente já falou bastante dessa partida. Cara, o que você achou desse jogo, no modo geral? Qual o maior erro do Vasco e o que pode tirar de bom dessa partida? Eu acho que de bom pouca coisa, mas eu acho que a gente tem que fazer um resumão dizendo que o meio-campo cria muito pouco para municiar os atacantes. Os atacantes, por sua vez, de lado de campo, Peck e Figueiredo, eles têm mais obrigações defensivas do que ofensivas, então o Pedro Raul fica sozinho lá na frente, e atacante que não recebe bola morre de fome e acaba sendo criticado. Mas eu acho que o que mais me deixou preocupado era o que a gente ressaltou mais aqui, elogiou mais aqui, que era o sistema defensivo. Gui? Na minha modesta opinião, o Vasco acertou muito na contratação dos jogadores de defesa. O Mita começou muito bem, Robson, Bambu, também no Brasileiro começou fazendo boas partidas, o Léo Pelé, melhor deles, eu diria, o Lucas Piton também, só que foram 7 jogos no Campeonato Brasileiro e o Vasco tomou gol em todos eles, culminando com esses 4 gols que tomou do São Paulo. Eu me referi aos jogadores de meio campo, embora 2 deles, que não são criativos, pisaram na área e fizeram gols. Eu estou falando do Barros e do paraguaio. Agora me fugiu o nome. Estava com o nome aqui na ponta da língua. Galarça. Galarça. Me fugiu o nome aqui, mas é o Galarça. Eles são pouco criativos, é claro que na intenção do Maurício Barbieri é marcar forte no meio-campo, mas o São Paulo passeou por aquele setor ali, puxou contra-ataques. O Vasco joga com muita vontade, com muita intensidade. O Vasco me parece bem preparado fisicamente. O problema é técnico e tático, porque o repertório é fraco. E, cara, me surpreendeu muito. Fora a imagem que a televisão mostra, o Vasco comemorando e o Rodrigo saindo correndo assim, tirando o colete para entrar, porque precisava reforçar o sistema defensivo, porque parecia satisfeito o Barbieri com o 2-2, embora como resultado fosse ótimo mesmo, principalmente pelo que vinha depois. Mas os semblantes dos jogadores do São Paulo eram semblantes tranquilos, de quem sabia que ia conseguir fazer o 3-2, o 4-2, e fizeram até com uma certa facilidade. Então, é bem preocupante, bem preocupante. O Fábio falou que a gente vai ter que rezar bastante. Eu já estou rezando, porque as cenas dos próximos capítulos, hoje o Thierry Figueira me deu um alento, falou que depois a gente vai pegar Cuiabá e Goiás, eu acho. Eu acho que é Cuiabá e Goiás. América, não é América? Cuiabá e América, eu acho. Eu acho que é. Vou ver 2 aqui. jogos em casa. Eu falei, mas nós temos 3 agora fora de casa que são dificílimos. A gente não pode levar em consideração a derrota do Fortaleza, e a derrota do Internacional, porque são 2 times que nos seus domínios. E aí vem aquela história que eu falo muito aqui, de um país continental, vai para o calor de Fortaleza, depois para o frio de Porto Alegre. É claro que no meio disso tem o jogo no dia 5 contra o Flamengo no Maracanã, que não tem tanta evolução assim com o comando do Sampaoli, mas tem 12 pontos e está lá em 6º colocado. A gente sabe que time de massa, quando embala, e o Flamengo está anunciando que vai contratar, já anunciou o Luiz Araújo, hoje falou que mais 4 reforços vão chegar, graças a Deus não vão poder atuar nesse próximo jogo entre as 2 equipes, mas eu fiquei bastante preocupado mesmo com o futuro do Vasco e com as declarações, de que o Maurício Barbieri está prestigiado no comando do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Fábio, isso tudo culmina, além de uma fase ruim,
Cara, é impressionante o problema de transição que tem no Vasco. Alguns jogadores entrando em campo aqui. O Givanildo, por exemplo, fala: Gui, vocês não acham que o Pedro Raul não é o culpado, e sim o Barbieri? Essa é a dúvida de todo mundo. E, ô, Fábio, o que eu te pergunto é: o time vai, joga muito mal. Aí, o que acontece? Peraí, o time tá jogando mal? Já sei. Vou repetir a escalação novamente com o Galarza titular. Aí ele vai com o mesmo time, cara. O que você acha disso tudo? Você não acha, quando você viu a escalação do Vasco titular, é claro que a gente torce pro Vasco ganhar. O jogo começou, você esquece esses negócios para, né, torcer para que vá bem, né? De repente, o próprio Galarza, que eu acho que não tem condições de ser titular, continuo achando isso. É muito cara que corre, tenta, mas, cara, ele errava passes que eu falava, não é possível. Até mandei mensagem pro Edmundo na hora, falei, cara, não é possível, cara, não é possível. Depois da terceira mensagem, o Galarza fez o gol. É. Ele falou assim: paguei com a língua. Eu falei, craque, joga muito. Mas, ô, Fábio, me fala, cara, qual que é o problema do Vasco, cara? O que acontece? Não é uma teimosia do Barbieri? Cara, eu sei que a culpa é mais do Paulo Brax que de planejamento do que do Barbieri. Mas, cara, é uma teimosia entrar com o mesmo time que jogou mal, né, cara? Tem uma máxima no futebol que o time tá ganhando, a gente não mexe, né? No caso do Vasco, é o time que tá perdendo, a gente também não mexe, né? Deixa ele lá, porque vai dar um tempo, rapaziada, se entrosar, conhecer e tal. Hoje nós recebemos aqui no canal, fizemos um podcast na hora do almoço, o Jorginho, que foi técnico do Vasco, subiu com o Vasco na Série B, e ele falou isso no ar, não foi fora do ar. Ele falou: olha, eu não tive esses 16 reforços que o Vasco tem hoje. E ele falou: eu acho que o Vasco não cai. Eu falei: cara, mas de onde vem essa sua certeza? Ele falou: olha, pelo elenco que tem. Eu falei: tá, mas a gente está vendo e começamos a debater, pô, o time não tem profundidade, os pontas estão invertidos, o Pedro Raul está morrendo de fome. Ele falou: mas a primeira providência é trocar, é botar o Peck na esquerda, o Figueiredo, o Eric Marcos pela direita, ponto. Você já vai passar a ter profundidade, vai continuar tendo a dobra com os laterais, eles também têm que avançar um pouco mais, esses laterais. Pô, eu falei: caramba, então parece que nós estamos pregando no deserto aqui, eu, Gui, Edmundo, Ricardo Rocha, nós falamos isso aqui nos canais, mas parece que somos vozes solitárias. Eu falei: não, isso é a primeira coisa que tem que fazer. Então, dentro desse deserto de ideias, o Vasco tem peças para poder fazer um jogo fluir mais. Ele até disse, quando eu perguntei sobre um camisa 10, ele falou: Alex Teixeira, melhor fisicamente, ele pode ajudar o Pedro Raul. Nesse momento, vai trazer, mas ele pode fazer essa função. E a gente não enxerga isso com o Barbieri e suas teimosias. Não sei se ele não está ouvindo, ou se o Abel Braga também não participa, que se não é uma pena, porque o Abel é um desperdício. Se ele não participa, né, dando ideias, trocando uma figurinha com o Barbieri, apesar de eles se darem bem, que eu sei, é um desperdício, né? Você ter um cara, no nosso caso, por exemplo, numa empresa de comunicação que nós trabalhamos, muito bom, e você não vai ouvir. Porra, é uma fonte para você alimentar-se, né? Então, isso aí também me causa estranheza. Eu vi um Vasco, por incrível que pareça, merecendo até um resultado melhor. Começou bem, obrigou o Rafael a fazer boas defesas, mas aí os erros individuais, eles se acumulam. O Robson, que é uma bomba relógio, ele vai explodir uma hora, ele explodiu ontem. Sempre falei isso, hein? Mas aí, assim, eu fico muito à vontade, porque são críticas que nós já fizemos aqui. Eu não contrataria o Robson, Carabarral, Juan Cruz, De Luca, estamos dando nomes, né? Então, assim, o Cocão, eles não são culpados. O Serginho, que vai vir, eu não contrataria. Desculpa, um jogador que veio da Macedônia, da Turquia, que nunca jogou no Brasil, não pode ser reforço para o Vasco. Desculpa. É refúgio que está sendo pego. Ah, mas ele faz. Aí eu até brinquei na transmissão, Carabarral deu um passe, ele cruzou para a área. Ele achou no meio do caminho o Galassa. Aí o Galassa fez o gol, falou: pô, perdão, nunca critiquei, brincando. Não pode ser titular, e não foi titular do Coritiba ano passado. Então a gente tem que entender um pouco mais. As escolhas do Barbieri são erradas. E tempo ele tem para consertar, porque ele talvez seja um dos poucos treinadores do Brasil que tem algo que todo treinador reclama: tempo. Ele jogou sábado, vai jogar no outro sábado. Aí deu folga domingo, começou a treinar hoje. Então ele tem de hoje até sexta para trabalhar a equipe, para ensaiar uma jogada. O Vasco não tem uma jogada ensaiada. Não tem. Cobrança de falta? Não tem. Escanteio. O repertório do Vasco é zero. Sabe como é que marca o Vasco? Dá o corredor dos dois lados. Não vai ter profundidade. Fecha por dentro. Acabou o Vasco. Matou o Vasco. Aí o Pedro Raul morre de fome. Então, assim, infelizmente,
eu não vejo, com as teimosias do Barbieri, um crescimento. O Edmundo estava falando da nossa tabela, que o Thierry estava te falando, Edmundo. Depois, se nós passarmos, somando, se a gente conseguir somar ponto, né? Porque passar a gente vai passar, vai ter que rodada a rodada. Sábado eu vou narrar o jogo, vou estar entusiasmado, não quero e fico puto da vida quando os caras entram no chat, começam a falar de política, de 777. Eu quero que todos sifam. Eu não estou nem aí, a bola está rolando, estou apoiando o Vasco. Acabou o jogo, a gente faz a crítica. Mas tem uns caras que falam, tá vendo? Aí o fulano, se o fulano tivesse ganho, se o Beltrano tivesse sido contratado, porra, mas não é a hora, ali é para apoiar. Acabou o jogo, aí a gente faz a crítica ou faz o elogio, dependendo do que acontecer. Mas depois que a gente conseguiu ultrapassar as rodadas, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Inter, que provavelmente... Olha como a nossa fase não é boa, cara. O nosso anão está crescendo do circo. O Inter vai vir contra o Vasco com um novo técnico. Ou seja, se a gente pega o Inter amanhã, todo embrulhado, com o Mano Menezes... Não, mas até lá vai sair, porra. Aí vai mudar tudo. A gente não tem um dia de paz. Vamos pegar o Inter amanhã. Mano tá lá todo embrulhado, os caras querem pendurar ele. A gente ganha do Inter. Não, ele vai vir um novo técnico, um novo ânimo. Aí o cara que estava na reserva vai entrar, vai fazer gol no Vasco. A gente tá cagado. Mas vamos lá. Depois desse sufoco, a gente recebe o Goiás... Aí para 10 dias. Para 20, 10 dias do campeonato, tem data FIFA e tal. Aí volta. Goiás em casa, Cuiabá e o Botafogo, provavelmente no Newton Santos, a não ser que os dois consigam jogar no Maracanã. Tem que até olhar a tabela que não está desmembrada, mas tem Flamengo e Fortaleza no Rio, não sei se será no Maracanã. Bom, aí você vai pensar assim, porra, foi o que o Thierry falou pro Edmundo. Cara, mas pô, Goiás e Cuiabá dá para você somar 6 pontos. O Bahia também dava, o Santos também dava, o Coritiba fora dava. E a gente tá vendo que nós somamos 6 em 21. Então, amigo,